Talvez você, assim como eu, tenha pensado na sua infância que a vida adulta seria um pouco diferente do que ela realmente é. Quando eu era criança, eu achava que a vida adulta seria fácil, cheia de regalias, liberdade, dinheiro abundante, festas e amores. Eu achava que aos 30 anos eu já estaria com a minha vida toda resolvida. E a verdade é que eu vou fazer 30 anos em 6 meses, eu estou solteira e ainda moro na casa dos meus pais. Aos 20 e poucos anos, a vida adulta bateu à minha porta. E eu abri. E junto com ela vieram desafios que eu nunca havia imaginado. Muitos desses desafios, provavelmente você também está encarando pela primeira vez. E talvez, assim como eu, você não tenha sido incentivado à autonomia desde a infância. E mesmo que tenha feito tudo certo, seguido todas as regras, você ainda se sente despreparado, desmotivado, frustrado, ansioso, magoado e até um pouco reclamão. Mas o maior sentimento de todos era aquela sensação de angústia, de tristeza que não passava. Quando eu reconheci que eu estava deprimida, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Mas por onde começar? O que fazer se eu não tinha coragem, disposição, motivação para fazer absolutamente nada? Não teve jeito. Eu precisei ter paciência e calma comigo mesma, porque sentir culpa e me cobrar porque eu estava nessa situação não ia me ajudar. A essa altura eu já tinha percebido que eu era a única pessoa capaz de fazer alguma coisa para me tirar do fundo do poço. E apesar da vida adulta não ser nada parecida com a vida que a gente imaginava lá na nossa infância, é possível criar uma vida que vale a pena viver. Ai, como seria ótimo se a nossa vida adulta não tivesse obrigações, responsabilidades, preocupações, com muito dinheiro, regalias e facilidades. Só que se a gente parar para pensar um pouquinho, uma vida sem desafio não nos leva a lugar nenhum. Se tendo desafios e dificuldades, muita gente se recusa a assumir responsabilidade e amadurecer, imagina se a gente não tivesse. Pois é, no fundo, a gente sabe o que a gente precisa fazer para sair desse estágio, mas saber o que fazer e querer sair desse estágio não é suficiente. E o seu poder reside exatamente em conhecer a sua história, as suas intenções, os seus fracassos e as suas vitórias. Você sabe o que você precisa fazer para sair desse estágio, mas querer e saber o que fazer não é suficiente. São os pequenos hábitos da sua rotina que te mantêm cavando esse fundo do poço ou que te ajudam a sair dele. Acontece que a gente subestima demais o poder dos pequenos hábitos, de desejar coisas simples e de fazer o básico bem feito. Experimente beber um pouco mais de água, organizar suas roupas, descartar itens velhos ou que já não te servem mais, limpar seu quarto, retirar lixo dos ambientes, das bolsas, tomar 15 minutos de sol por dia, tomar um banho relaxante ao final do dia, escrever seus sentimentos em um caderno, descansar, ouvir músicas positivas, dormir bem, consumir conteúdos engraçados. Tudo isso pode parecer muito bobo, mas depois de algumas semanas o seu corpo terá disposição e motivação necessárias para mudar a sua vida. As pequenas mudanças são base para grandes transformações. Na vida adulta, nós somos convidados a deixar para trás o medo de assumir a nossa vida e as nossas responsabilidades. Acredite, todas as pessoas cometem erros, todas as pessoas tomam decisões erradas. E é inevitável a gente sentir algum tipo de desconforto quando a gente começa a dar os primeiros passos dentro da nossa mudança. Durante muito tempo na minha vida, eu tentei fazer tudo certinho para caber na expectativa dos adultos que me rodeavam. E no final das contas, eu acabei descobrindo que isso não valia a pena e me custava caro demais. Sair desse fundo do poço e ir para onde? A resposta aparece quando a gente começa a fazer as perguntas certas e quando a gente aprende a esperar as respostas sem ansiedade. E durante esse tempo que eu tirei para mim, dentro do meu autoconhecimento, eu comecei a escolher melhor o meu sim e o meu não. E mesmo sentindo alguma culpa, algum medo, solidão, eu juro que eu faria tudo de novo, porque eu percebo todas as coisas que eu fui capaz de fazer por mim mesma. Dizer sim para um novo começo exige abrir mão do passado, das nossas mágoas, do medo, da vergonha. E isso não acontece da noite para o dia. Parece que ao deixar uma coisa que nos magoa para trás, a gente está fingindo que aquilo não doeu, que não magoou. Mas na verdade, o que a gente está fazendo é curando essa ferida. Aconteceu, mas acabou.
E se você tem mais de 25 anos, você é perfeitamente capaz de cuidar de si mesmo. A gente tem que aprender a cuidar de nós mesmos, a resolver nossos problemas, a construir a nossa própria visão de mundo baseado nas nossas virtudes. Porque se a gente não fizer isso, com certeza alguém vai se aproveitar da nossa ingenuidade. E estar em vulnerabilidade pode ser algo muito perigoso. Por isso, aprender a dizer não e a confiar em si mesmo e nas suas percepções, além de confiar na vida, é fundamental. Confiar é mais importante do que buscar segurança. Quando você confia, você sabe que independente do que a vida lhe trouxer, você vai dar conta. A gente trabalha desapegada de um resultado específico e aí com a confiança a gente gera resultados e situações que nossa mente limitada jamais imaginaria. E quem confia não se limita. Já quem busca segurança acaba trabalhando desesperadamente por um resultado específico, pequeno e limitado muitas vezes, que é reflexo do que a nossa mente controladora consegue ver. Se essa mensagem ressoa com você, eu te convido a deixar o seu like e compartilhar com um amigo que também pode se beneficiar dela. Agora, entenda, o simples fato de você tomar sol, beber água ou dormir bem pode ser desafiador se você estiver num estado deprimido. A depressão suga toda a nossa energia, a ponto de você não conseguir nem se cuidar direito. E talvez você esteja experimentando um sintoma conhecido como anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer com qualquer coisa. Ou então, você pode estar constantemente se comparando com outras pessoas e sentindo que você está ficando para trás e acreditando que você nasceu para fracassar. Tem um filme muito legal chamado Moana, vocês devem conhecer, onde a protagonista, Moana, na primeira tentativa que ela tem de atravessar o mar, o barco dela naufraga, exatamente como o pai dela previu que aconteceria. Aí, ela tem um sonho e ela vê que os seus ancestrais utilizavam um barco com um design diferente. Então ela constrói esse barco com esse design e finalmente ela consegue atravessar o mar para daí começar a jornada em busca do Elixir. E me entristece saber que muitas pessoas acabam desistindo de si mesmo na primeira onda, porque não entendem que o problema não é o caminho, mas sim as ferramentas. O problema é o barco certo. E acredite em mim, você é muito mais útil para o mundo e para sua família estando feliz e realizado do que frustrado e deprimido. E se você entender que você é a única pessoa capaz de transformar a sua vida, eu prometo que você vai criar uma vida que vale a pena ser vivida. Aceite o convite que o caminho vai aparecer. Você vai descobrir como é confortável e gostoso estar bem à nossa própria pele. Acredite no seu potencial para ser feliz. Seja bem-vindo ao canal do Pensando e Fazendo, eu sou Lurian e aqui eu compartilho reflexões e insights da minha jornada para inspirar você a criar uma vida leve, autêntica e feliz. Já tem outros temas bem interessantes também sobre esse mesmo universo aqui no canal que vale a pena depois você dar uma olhada. Metas. Quando a gente fala sobre meta, eu vejo que existe uma tendência das pessoas associá-las a um estilo de vida empresarial voltado à produtividade, ao capitalismo e à ostentação. No entanto, pensar em metas dessa maneira, além de ser uma coisa efêmera, acaba provocando a competição entre as pessoas e eu não acho que seja uma coisa saudável. Aí eu fico pensando, né? E se as nossas metas fossem dormir melhor, viver em harmonia consigo e com os outros, ter uma rotina de autocuidado, buscar a moderação, conquistar uma postura difícil no yoga, um exercício de ginástica, pegar mais peso na academia, sei lá, coisas simples, sabe? Coisas de rotina, coisas que não precisem necessariamente ter a ver com um valor monetário. Eu compartilhei no Instagram recentemente o quão eu estava feliz por conseguir fazer flexão de braços sem colocar o joelho no chão, porque antes eu não conseguia. Desejar coisas simples e poder realizá-los, isso sim é mágico. E falando na fase de jovem adulto, presta atenção, isso aqui é importante, hein? É muito comum nessa fase a gente cometer erros e termos menos experiência de vida, menos recursos financeiros, ocupar cargos mais baixos nos empregos. E essa combinação frequentemente torna as pessoas suscetíveis a serem aproveitadas. Em algum momento, a vida vai colocar uma situação com alguma pessoa querendo se aproveitar da sua ingenuidade e é nesse momento que você precisa reconhecer o cenário e se posicionar de forma adequada.
Existem 3 coisas que você deve fazer na sua vida para você não se tornar uma pessoa tão vulnerável. A primeira coisa é nunca ignorar as atitudes das outras pessoas. Palavras podem mentir, mas atitudes não. Você já pensou se a polícia fosse acreditar na palavra do suspeito que se diz inocente, sendo que as provas materiais dizem o contrário? 2. Confiar nos seus sentimentos. O que a gente sente é a bússola mais verdadeira e confiável que a gente pode ter. 3. Sempre se priorizar. Sempre coloque o seu bem-estar, a sua segurança física, a sua segurança emocional e financeira em primeiro lugar. Afinal, outras pessoas podem querer passar por cima de você para atender os próprios interesses. Então é você quem deve se proteger. Sabe que é preciso honestidade para admitir que existe um certo conforto em estar no fundo do poço? Sim, gente, porque esse estado de tristeza é um estado muito conhecido e, de certa forma, um lugar seguro. Inconscientemente, a gente pode pensar: melhor nem tentar sair, porque eu posso acabar voltando e talvez seja bem pior. Mas na minha última crise eu percebi que essa confusão é muito mais na nossa cabeça do que de fato na realidade. E que mesmo nas condições piores, a gente pode fazer alguma coisa, por menor que seja. Pode ser limpar a casa, lavar uma louça, arrumar o quarto, e isso já é suficiente. Quando a gente está nesse estado deprimido, a nossa mente tende a distorcer um pouquinho a narrativa e tornar esse cenário na nossa cabeça um pouco pior do que ele realmente é. O que a gente não pode é estagnar nesse estágio. E depois que a gente domina o básico, a gente tem que ir para o nível intermediário. Conforme a gente vai dominando e crescendo, é claro que as nossas responsabilidades, competências aumentam de complexidade. Igual na escola, quando a gente está começando lá, a gente começa do básico, que é fácil, e depois vai ficando cada vez mais complexo, porque o básico é a base de qualquer coisa complexa. Até o desenvolvimento humano, ele começa com uma única célula que se desenvolve, vai se desenvolvendo e depois ela vai se transformar em um ser humano. O segredo para alcançar uma vida leve, feliz e autêntica é simplesmente fazer o básico bem feito. 2 reflexões que mudaram meu senso de responsabilidade foi: ninguém me deve nada e eu tenho em mim tudo o que eu preciso para realizar os meus desejos. Às vezes a gente sente como se os nossos pais ou o Estado ou o mundo nos deve alguma coisa, que a gente não recebeu todas as oportunidades necessárias para prosperar, mas isso não é verdade, porque se a gente não estiver atento, toda e qualquer oportunidade passam despercebida aos nossos olhos. Veja, eu posso ter as melhores ferramentas para poder criar esse conteúdo, mas se eu não escrever o roteiro, se eu não sentar, se eu não gravar, se eu não produzir, editar e colocar no ar, esse conteúdo não vai ficar pronto. Então, parte do trabalho é nossa e essa parte, é óbvio, é intransferível. A vida adulta é cara em diversos sentidos. Ser adulto significa a gente se sustentar, cuidar de nós mesmos, resolver nossos problemas, fazer escolhas mais conscientes e pagar pelas consequências delas. Isso é fundamental, escolher bem onde você vai investir o seu tempo e sua energia. Quais são os hábitos que você vai cultivar no seu dia a dia? Como você vai empregar o seu dinheiro? Quais brigas você vai se envolver? Não tenha medo de mudar de ideia. Mudanças são inevitáveis na vida. Ou você pensa a mesma coisa e age da mesmo modo que você agia quando você era criança. Lidar com as mudanças significa lidar com perdas e faltas e fins. Pessoas, situações e problemas irão embora. A gente cresce, a gente segue outros caminhos e apesar da dor e da nostalgia, isso faz parte do ciclo natural da vida. Outra coisa que é fundamental é a gente aprender a nomear o que a gente sente. Assim como a gente descreve sintomas ao médico, eu sinto dor de barriga, sinto dor de cabeça, a gente também tem que aprender a nomear as nossas emoções. O inconsciente sabe onde e por que algo nos incomoda. Ao identificar e nomear esses sentimentos, a gente consegue buscar entender o que de fato está acontecendo conosco. E quando a gente começa a encontrar essas respostas, a gente encontra um caminho a seguir. Por isso que o caminho se faz caminhando. Um exemplo de aprender a nomear as coisas foi quando eu tive um estado de anedonia. Então eu botei no Google exatamente assim: não sinto prazer em nada. E aí eu descobri que isso se chamava anedonia.
Nessa época também eu li um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. E esse livro me ajudou a acolher a minha criança interior, a entender melhor as minhas dores, a soltar algumas mágoas que eu carregava. O livro da Louise explica algumas coisas e propõe alguns exercícios. E aí, conforme eu fui fazendo os exercícios, eu comecei a praticar o auto-perdão, porque tinha uma coisa que me travava muito, que era a culpa. Eu achava que tudo que eu estava vivenciando era único e exclusivamente culpa minha, porque eu era uma preguiçosa, porque eu realmente não conseguia fazer as coisas, e na verdade não era nada disso. E se você quiser adquirir esse livro, o link para compra está aqui na descrição do vídeo. Comprando pelo meu link você não paga nada a mais, mas eu recebo uma comissão. Eu agradeço por você apoiar financeiramente meu trabalho e eu espero que todo o dinheiro volte triplicado para sua vida. E para sair do fundo do poço, a gente precisa de um compromisso diário. E as práticas que me ajudaram e que eu continuo fazendo são as afirmações positivas, o diário da gratidão, que eu fiz até um potinho da gratidão, as meditações guiadas, orações, a prática do Ho'oponopono, que é uma técnica de perdão e gratidão super poderosa que destrava tudo na sua vida. O diário do artista, que eu já expliquei bastante sobre essa técnica no último vídeo que eu coloquei aqui no canal sobre criatividade. Terapia, atividade física, consumir conteúdos que lhe preenchem, que realmente agregam valor na tua vida, além de buscar um estilo de vida mais saudável. Esses pequenos hábitos me ajudaram a refletir e a criar uma vida com propósito e sentido, porque quando a gente começa a agir, o caminho aparece. A autotransformação exige de nós coragem, porque nós seremos testados constantemente. Provocações, críticas, chacotas, elas vão vir. No entanto, no final das contas, quem é que esteve comigo nos piores momentos? Eu mesma. E para compartilhar com você ferramentas que me ajudaram na minha jornada, eu vou propor alguns exercícios para você. O primeiro deles é a roda da vida. Pegue um papel, desenhe um círculo, divida-o em 8 partes. Saúde financeira, saúde física, emocional, vida social, família, espiritualidade, autoestima e relacionamento amoroso. Se você preferir, você pode remover a categoria de relacionamento amoroso, principalmente se você estiver solteiro, se isso não for uma prioridade para você. E em seguida a gente desenha 5 círculos menores dentro do maior, que é para nos ajudar a dar uma nota de 1 a 5 dentro de cada uma dessas áreas. Então, para cada uma dessas áreas, você vai dar uma nota na sua vida. A partir dessa nota, você vai ser convidado a refletir por que você está dando essa nota para essa área da sua vida. Você pode se perguntar, né? O que eu posso fazer para melhorar essa nota aqui na minha vida? E se você quiser, você pode já até começar por aí. Escolher uma dessas áreas em que você gostaria de focar e buscar alguma coisa dentro dessa área que poderia te fazer bem. Coloque a data no exercício da roda da vida, guarda esse papel e em 3 meses refaça esse exercício e compare de novo os resultados. Agora, pense nas seguintes perguntas. O que te impede de viver uma vida leve, próspera e feliz? Por que você acredita que você não é capaz de criar e vivenciar uma vida assim? O que significa para você uma vida leve, uma vida próspera e uma vida feliz? Como você está hoje? Como é a sua rotina? Se você pudesse mudar qualquer coisa em sua vida agora, o que você mudaria e por quê? O que você faria se dinheiro não fosse um problema? Como seria o seu dia? Como você empregaria o seu tempo e seu dinheiro? Se você soubesse que você vai morrer em 2 semanas, o que é que você gostaria de ter feito que você ainda não fez? Quem são as pessoas que você admira e por quê? Podem ser pessoas famosas ou não, tá? Você é a chave da sua própria transformação. Não importa quem desista de você, você não pode desistir de si mesmo. Eu acredito na sua capacidade de sair do fundo do poço e nunca mais voltar. Para te dar bons insights sobre autonomia e motivação para a sua autotransformação, veja esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui agora na sua tela. Te encontro no pódio.